Olá, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui nesse vídeo para falar um pouquinho sobre justiça climática e os impactos sociais das mudanças climáticas. Bom, eu pretendo abordar um monte de assuntos sobre esse tema e também trazer para vocês de uma forma mais fácil e simples para que consiga ser entendido, tá bom? Bom, eu espero que vocês fiquem até o final do vídeo e entendam todo o conteúdo. Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre a justiça climática. Justiça climática é um termo que relaciona as mudanças climáticas à igualdade e direitos humanos. Ela enfatiza que as crises climáticas, elas impactam diferentes classes sociais. Ela busca garantir que as ações contra a crise climática considerem essas desigualdades, promovendo uma distribuição justa de encargos e benefícios associados às políticas ambientais. No Brasil, o lugar que mais registrou eventos climáticos foi o Nordeste, com 4,4%, seguido do Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. Basicamente, essas foram as áreas mais atingidas por eventos climáticos. Um exemplo foi as enchentes no Sul, que causou diversos prejuízos para a região, causando até mesmo perdas de casa, perdas de muitas coisas, perdas de agriculturas, o que impactou diretamente o Sul. Também temos as secas, né, que vem secando muitos rios, e as mudanças climáticas mudando muito rápido. Então, uma hora tá sol, outra hora tá chovendo, uma hora tá ventando, uma hora tá uma bagunça o tempo tá. Então, tudo isso são consequências das mudanças climáticas. O Brasil, por mais surpreendente que seja, ele vem enfrentando ações judiciais climáticas, bastante, por sinal. O que mostra pra gente, por um lado, que estão cobrando, estão batendo pé, estão enfrentando, estão buscando realmente quem é o responsável por essas mudanças climáticas. Bom, agora voltando um pouquinho para esse assunto de ações judiciais climáticas e saindo um pouco para fora do Brasil, e vamos ver as mudanças climáticas de uma forma geral no mundo, né? Que, por incrível que pareça, a América Latina, no geral, é um dos menos responsáveis pelas mudanças climáticas. Vamos falar um pouquinho sobre quais países mais contribuem para a emergência climática, trazendo alguns dados para vocês. Então, vamos lá, presta atenção. Nesse trabalho publicado pela The Lancet Planetary Health, eles calcularam quanto cada país poderia emitir de gás carbônico baseado na sua população e comparam com quanto foi emitido para a gente ter uma noção ali de quanto de responsabilidade cada país tem pela emissão de gás carbônico na atmosfera. Trazendo um título bem impactante, que é Quantificando a Responsabilidade Nacional pelo Colapso Climático, uma abordagem de atribuição baseada na igualdade para emissões de dióxido de carbono além do limite planetário. E qual o resultado? O resultado é o seguinte: Estados Unidos, com uma quantia bem grande de 40%, 28, que são os 28 países europeus mais importantes ali, com 29%, o resto da Europa com 13%. O norte do país, do mundo, com 10% e a parte sul do mundo com 8%. Tá, mas por que esse dado é importante? Basicamente porque a gente pode relacionar a riqueza do seu país e a quantidade de gás carbônico que ele emite. Os Estados Unidos, como sendo os países mais ricos que nós temos, a gente pode ver que ele é um dos que mais emite gás carbônico. Vamos ver também as suas emissões globais por renda. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo que a justiça climática busca mostrar que os impactos climáticos eles atingem diferentes classes sociais? É basicamente o que esse dado da World in Data mostra pra gente. A parte vermelha mostra que a metade mais rica do país, os mais ricos, bilionários e trilionários, eles emitem 86% do carbono, enquanto a parte cinza, que é a metade mais pobre, emite somente 14% de toda a população global. Então, a gente pode ver que riqueza tem assim a ver com a sua responsabilidade climática. Hoje em dia, já é possível medir as emissões de carbono pelo consumo do mesmo. E, para surpresa de poucos, quem é que mais consome CO2? Estados Unidos e China. Além de eles serem os maiores
importadores e exportadores de carbono mundial, de acordo com a Carbon Brief, que traz essa matéria aqui pra gente. Cerca de 22% das emissões globais de CO2 decorrem da produção de bens que são, em uma última análise, consumidos em um país diferente. Então, quem produz não consome. E quem exporta pode sim consumir. Tá, mas você deve estar se perguntando, e a hora que a conta chega? E no final de tudo isso, quem mais é afetado? De acordo com a Notre Dame Global Adaptation Initiative, que trouxe alguns rankings para a gente analisar, os países mais preparados para a emergência climática são a Noruega, a Nova Zelândia, a Finlândia e a Suíça. Nesse mesmo ranking, o Brasil se encontra lá na posição 92ª do ranking, curiosamente perto de outros países latino-americanos, como a Colômbia e o Paraguai. O Brasil está na posição 64 de vulnerabilidade a eventos climáticos e na posição 124 na capacidade de adaptação a eles. Então, ele é extremamente vulnerável e pouco capaz de se adaptar a eles. Em resumo, esses dados mostram que o Brasil enfrenta um risco climático significativo, mas ainda não possuímos mecanismos eficazes para se proteger. Isso reforça a urgência de medidas concretas para aumentar a resiliência do país de frente às mudanças climáticas, que é o que o Brasil precisa, né, gente? Agora, vamos voltar do ponto mais importante da justiça climática, que é relacionar as crises climáticas à diferença de classes sociais. Vamos entender um pouquinho porque as pessoas mais pobres são as mais afetadas pela emergência climática. Primeiro, exposição à área de risco. Elas vivem em locais vulneráveis, como em costas ou margens de rios, sujeitos a enchentes e deslizamentos. Segundo, infraestrutura precária. Moradia e serviços básicos inadequados aumentam os impactos de desastres climáticos. O terceiro ponto é a dependência de recursos naturais. Muitas pessoas dependem da agricultura e da pesca, que são diretamente afetadas por secas, enchentes e mudanças no clima. O quarto ponto é a falta de recurso para a adaptação. Não tem acesso a tecnologias, seguros ou suportes financeiros para lidar com os impactos climáticos. E por último, a baixa representatividade. Essas pessoas poucas vezes têm voz em políticas públicas, o que dificulta sua proteção e acesso a soluções climáticas. O mundo, no geral, é muito desigual e com as mudanças climáticas não é diferente. Até mesmo em países ricos como os Estados Unidos e Reino Unido, pessoas negras e pardas geralmente são mais pobres que as brancas. Isso significa que elas têm menos dinheiro para gastar com ar-condicionado em crise de calor ou em um seguro para a reconstrução de casas pós-tempestades. Essa é a relação que as diferenças sociais têm com as crises climáticas. Vocês devem estar se perguntando, e será que nunca ninguém criou nenhum tipo de reunião com todos os países para tratar realmente sobre as ações climáticas? E sim, e isso tem nome, são as COPs. As COPs, Conferência das Partes, são reuniões anuais organizadas pela ONU desde 1995 para negociar ações contra as mudanças climáticas. E por incrível que pareça, elas surgiram no Brasil, no Rio de Janeiro, em 92. Em 2015, na COP de Paris, foi um dos mais importantes porque teve o Acordo de Paris, que é um tratado global para combater as mudanças climáticas. Os seus principais pontos incluem a limitação do aquecimento global, que é no máximo de 2 graus, e um esforço para chegar até 1,5. Criaram também metas nacionais, que cada país define e revisa suas metas de redução de emissões a cada 5 anos. Um financiamento climático também, em que países ricos devem mobilizar 100 bilhões anuais para apoiar as nações em desenvolvimento. A neutralidade de carbono, que é alcançar as emissões líquidas zero na segunda metade do século. E apoia os países vulneráveis para lidar com os impactos climáticos, que é basicamente os países ricos ajudar os países mais pobres com os impactos climáticos. Uma curiosidade é que em 2025 o Brasil vai sediar a COP30 em Belém, dando visibilidade à Amazônia e ao Tratado de Cooperação Amazônica, que busca preservar a floresta tropical. O Brasil tem a grande influência nas COPs devido à sua biodiversidade e ao papel estratégico na redução do desmatamento.